Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso episódio de hoje do Religião dos Espíritos, capítulo 20, em que Emmanuel intitula como Carrasco. E ele faz um belíssimo texto demonstrando a grande capacidade, entre tantas as capacidades de Emmanuel, a grande capacidade dele em escrever belamente. Ele vai nos trazendo em uma página e meia a descrição de um carrasco que nos assola. Verdugo invisível, onde se lhe evidencia a influência, aparecem a rebeldia e o azedume, preparando a perturbação e a discórdia. Mostra-se na alma que lhe ouve as pérfidas sugestões, a maneira de fera oculta, atirar-se sobre a presa. E assim ele segue, nos descrevendo esse carrasco feroz, porém sutil, oculto, no qual, se a gente cair ali na sua sintonia, se a gente aceitar as suas sugestões, a gente cai em aflitiva cegueira, que nos faz olharmos somente para nós, para os nossos interesses, para aquilo que eu acho que faz bem para mim, ignorando por completo tudo que quer dizer ao outro, todas as necessidades do outro, calando os meus sentidos todos à caridade, ao amor ao próximo. E esse carrasco segue como um vírus, que está na moda falar agora, né, de vírus, mas ali um componente interno feroz que vai deteriorando o que há de bom dentro da pessoa, tornando-a cada vez mais invigilante e infeliz. Na companhia desse carrasco, é impossível atingirmos a felicidade. Ele nos cega, nos coloca presos à maledicência, ao sarcasmo, no veneno, nas relações, envenenando as nossas relações, os nossos pensamentos, transformando o nosso ser, as nossas atitudes em fantasmas de incompreensão e intransigência. Quem é esse carrasco que, ao ouvir-lhe os conselhos, a cedermos aos seus gostos, às suas ações, a gente pode chegar até mesmo um estado d'alma que nos leva a simbioses de desumanidade e loucura. Quem é esse carrasco tão terrível? É um carrasco que a gente conhece bem. Conhece, por assim dizer, porque ele é sorrateiro, sutil. Então a gente pensa que não vive com ele. Eu, particularmente, não, nem sei quem é. Mas, na verdade, ele está entranhado ainda entre nós, no nosso estado evolutivo terreno. Esse carrasco, que segundo Emmanuel, alenta o egoísmo, chama-se orgulho. Aquele velho e forte orgulho que nós temos ainda dentro de nós. E só de dizermos não, orgulhosa eu, jamais, já é uma vozinha sutil desse carrasco soprando dentro da gente. Concordo que existem pessoas que
têm mais orgulho, outras têm menos, né? Somos mais orgulhosos ou menos orgulhosos nestas ou naquelas circunstâncias da vida. Mas qualquer grau do orgulho, ele nos impede a chegada à felicidade. Ele nos torna essa pessoa invigilante e infeliz que Emmanuel nos descreve aqui. E o interessante é que esse texto que ele trouxe, essa mensagem que ele trouxe na reunião pública de 20 de março de 1959, olha como é atual esse texto, mas foi escrito em 1959. Lembrando, quem perdeu aí o prefácio dessa nossa série, todo esse livro são mensagens psicografadas através de Chico, todas do Emmanuel, no decorrer do ano de 1959, em que, nessa reunião pública que Chico frequentava, trabalhava, eles liam uma questão do Livro dos Espíritos e Emmanuel em seguida, liam e comentavam entre eles, Emmanuel em seguida fazia o seu comentário por escrito, através da psicografia de Chico. Por isso que a gente traz aqui em todos os episódios, sempre Religião dos Espíritos e Livro dos Espíritos, Emmanuel e Kardec, sempre nesse bate-bola entre os dois. Essa mensagem aqui é a respeito da questão 913. E aí a gente vai lá para 913. É, na verdade, a primeira de um capítulo intitulado Do Egoísmo, que vai da pergunta 913 até a 917. E esse capítulo é o que antecede os caracteres do homem de bem. Quer dizer, para chegarmos ao homem no sentido humanidade, né? Não é o masculino, é a humanidade de bem. Para atingirmos esse estágio, nós precisamos passar do egoísmo. Ué, Jane, mas ele não falou que o carrasco é o orgulho? Por que ele foi falar do orgulho numa pergunta em que Kardec fez a respeito do egoísmo? Quem nos responde isso é o próprio Emmanuel, lá em 1861. Uma curiosidade que não é tão falada no meio espírita, às vezes a gente não chega a essa informação, que é muito superficial até, não é nenhuma informação difícil de se adquirir, é falta de hábito de estudarmos realmente o Pentateuco, a base do nosso querido Espiritismo. Emmanuel, mesmo espírito, que psicografou tantas obras por Chico aqui no Brasil, ele também faz parte, assim como Joana de Ângeles, também faz parte da codificação. Nós temos Emmanuel no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Tem mensagem dele lá. Na mensagem intitulada O Egoísmo, Emmanuel, 1861, mais para trás ainda do que esse texto que a gente está lendo hoje, de 1959, mas igualmente atualíssimo. Parece que é hoje. Emmanuel tá escrevendo isso aqui hoje para nossa sociedade, para nossa mente, para as nossas vivências atuais, né? E a gente pode voltar a assistir esse vídeo daqui a algumas décadas e o texto vai continuar atual. Nesse texto em que ele fala do egoísmo, ele classifica o egoísmo como chaga da humanidade. Segundo ele,
é a chaga da humanidade que precisa desaparecer, porque essa chaga, o egoísmo, impede o progresso moral da Terra. Então, para nós passarmos para uma categoria mais feliz do que a atual de provas e expiações, nós precisamos avançar, passarmos no patamar do egoísmo, porque ele impede essa mudada de grau evolutivo. Aqui, Emmanuel nos diz que o egoísmo é filho do orgulho. Daí a relação entre ele ter feito um texto falando do carrasco orgulho numa pergunta em que falava sobre o egoísmo. Esse filho do orgulho, o egoísmo, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Segue Emmanuel dizendo: é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Opa, tá ele aqui me dizendo então, lá em 1861, que se eu negar a caridade, eu não consigo ser feliz? Sim, é isso que Emmanuel está dizendo. Ele está nos dizendo lá, tanto tempo atrás, que para encontrarmos a tal da felicidade que a gente procura tanto em tantos lugares na nossa sociedade atual, a gente precisa encontrar a caridade. E para encontrar a caridade, nós precisamos abrir mão do egoísmo. Egoísmo é o ego exagerado. Sou eu olhando só para mim mesma. Sou eu me interessando só para mim, só para o que eu acho indevidamente que é bom. Como que eu diferencio o que é o bom, o que é o bem? O bom é aquilo que é bom para todo mundo. O bem é aquilo que faz bem para todo mundo. E o egoísmo é aquilo que é só para mim. Eu quero ter comida na minha mesa todos os dias. Isso é bom? É bom. Eu só quero que eu tenha comida na minha mesa todos os dias. Não interessa se o resto da população está passando fome, problema deles, estou nem aí. Isso é egoísmo. Ou, alguém que veja isso daí, que resolva o problema. Eu não tenho que pensar nas questões sociais. Eu só penso no meu trabalho para conseguir dinheiro para pôr comida na minha mesa. Isso é egoísmo. Estou voltada só para mim. Né? A falha aí é em pensar só em mim, não no outro. Há uma frase que diz, não conheço a autoria, em que diz que se a sua felicidade, para você alcançá-la, você tem que causar a infelicidade de outro, busque a sua felicidade em outro lugar. Se para eu ser feliz eu tenho que fazer um mal a você, então tá errado a minha forma de buscar a felicidade. Eu estou aqui rodando entre o egoísmo. Eu estou patinando nessas duas chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. Sendo o orgulho o pai dessa grande chaga que nos impede de seguirmos adiante. Lá no Livro dos Espíritos, os espíritos respondem a Kardec, que pergunta, entre todos os vícios, tudo que a gente tem de comportamentos ruins, de sentimentos que nos atrapalham, o que é o mais radical? Ou seja, de tudo de ruim que a gente consegue praticar, exercer, pensar, sentir, o que é pior?
E aí os benfeitores amigos são taxativos em responder. O egoísmo, ponto. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Quem quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração o egoísmo, porque ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Tá aí mais uma informação importante para a gente. Eu posso ter um monte de qualidades e todos nós temos. Ninguém aqui tem só defeitos, mesmo as piores pessoas. Pense na pessoa mais chata do universo, ou a pessoa com mais equívocos, mais errada, a que mais errou na história da humanidade. Essa pessoa também tem qualidades, né? Lembrando, a gente foi criado sem nenhum sentimento ruim. A gente foi criado simples e ignorante. E a gente se perde aí nesse caminho e algumas vezes, alguns de nós muitas vezes, passamos pela fieira do mal e não é necessário. Os espíritos também são bem claros quanto a isso. Ninguém precisa passar pela fieira do mal para evoluir, não. Nenhum de nós precisava ter passado pela fieira do egoísmo e do orgulho. Mas essa é uma característica que nós, enquanto humanidade, nesse nosso planetinha Terra, nós temos essa característica, né? A chaga da humanidade. Talvez em outros orbes eles tenham outras características a superar, provavelmente. Mas aqui, enquanto família de humanidade terrena, irmãozinhos que todos nós somos, a gente traz essa questão a ser avançada, a ser superada. E só pode ser superada coletivamente. Eu preciso lutar contra o meu egoísmo, atuando na sua negativa, que é a caridade. Como é que eu saio? Como é que eu deixo, Jane, de ser egoísta? Como é que eu deixo de não me interessar pelo outro? Já conversei com muitas pessoas que dizem isso. Eu simplesmente não me importo. Não tenho essa necessidade de olhar para o outro, de querer saber como é que o outro tá. O que nos afasta dessa interrelação de amorosidade, de reciprocidade no bem, segundo os espíritos, na codificação, é o nosso apego pela matéria. A gente fica ali envolvido demais com o que é da matéria, com todas as suas influências, os seus perfumes que nos inebriam, é a matéria. Né? A gente ainda está num estágio muito material, em que pesa muito as coisas materiais para a gente. Daí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel nos diz que precisamos ter coragem para superarmos o nosso egoísmo. Né? E ele refrisa, digo coragem porque você precisa muita coragem para vencer a si mesmo do que para vencer o outro. O egoísmo nos faz travar uma guerra com os outros. A gente sempre quer estar certo, né? A gente sempre quer ser melhor. A gente quer sempre ganhar estrelinha. Eu lembro na época do colégio, né? Aquela coisa do ganhar estrelinha. E não quero entrar aqui na polêmica se dar estrelinha no colégio é bom ou é ruim. Eu tô dizendo a questão de a gente sempre querer estar num pedestal, né? Ser VIP, ganhar entrada para o camarote,
Isso tudo é personalismo. Isso tudo vai inflando o nosso ego e a gente fica preso nessa teia de personalismo. Eu sou melhor, eu sou mais bonito. E aí tem que estar sempre sendo melhor, tem que sempre que parecer que está mais feliz. Não basta ser feliz só, tem que ser felicíssimo. As relações conjugais, fraternas ou familiares têm que ser fantásticas. Não pode só ser um dia comum, tranquilo, dentro de casa ou no ambiente de trabalho. Não, a gente está sempre procurando um hiperlativo aí que vai nos esvaziando, porque a gente deixa de atender aquilo para o qual nós fomos criados, que foi para as relações fraternas. A caridade, o desejo da caridade está implantado dentro da gente por Deus, faz parte da nossa essência. Só que a gente vai cobrindo essa essência com um monte de camadas aí do orgulho e seu filhote egoísmo, que a gente para de ver. Então, como é que eu volto ao que seria o meu normal, verdadeiro, tirando essas camadas todas de personalismo, de egoísmo, de eu tenho que ser melhor, eu tenho que brilhar mais, eu tenho que estar certo, eu tenho que ganhar dos outros. A competição, eu nem diria competição, mas se fosse uma competição, seria interna. A luta, o bom combate, como nos diz Paulo de Tarso, que ele sim soube vencer o bom combate, é para dentro. Sou eu com as minhas questões, com os meus preconceitos, com as minhas ideias pré-concebidas, com o meu olhar já engessado, enraizado. É fugir de tudo isso, é sair de todos esses comportamentos que estão ali milenarmente enraizados. Olhar diferente. Olhe em volta da sua vida, olhe as suas relações, olhe o seu comportamento com as pessoas, o seu tom de voz. Verifique a sua necessidade de estar ganhando conversas, disputas, diálogos. Quantas disputas você tem se colocado? São muitas, são diárias. Tem disputas de estimação? Fala a verdade. Aquela que você guarda ali, ó, há um tempão com aquela determinada pessoa e toda vez que você encontra com aquela pessoa, você dá um jeito de dar uma alfinetadinha na pessoa. A gente é assim. Mas porque a gente é assim, a gente vai continuar sendo? Não, não. Olhamos ao redor, já é tempo. Não tem mais aquela coisa de os tempos vão chegar. Os tempos já chegaram. Todos nós já estamos não mais na convocação, estamos não mais no convite, nós estamos na convocação de nos colocarmos melhores. E como os benfeitores bem disseram desde lá, do momento em que estava se construindo a codificação, disseram para nós espíritas, né? Porque para a humanidade vem sendo dito desde todos os tempos e Jesus veio dizer mais claramente ainda: amar ao próximo como a si mesmo. Fazei ao próximo aquilo que gostaria que fizessem a você. Isso já está dito. Não tem como sermos felizes sem abrirmos mão do egoísmo e do orgulho. É a cada passo que a gente dá nesse enfrentamento interno e nessa conquista de um pouquinho menos de egoísmo, um pouquinho menos de orgulho, é um tanto a mais de felicidade que nós alcançamos.
E aí é uma coisa que não tem como a gente adquirir se não exercitando, colocar em prática todo dia, todo dia. Ai, hoje, pensando bem, revisando o meu dia, igual Santo Agostinho fala para a gente revisar, pensando bem, eu tive uma fala muito egoísta, eu tive um comportamento de muito orgulho, amanhã eu vou corrigir isso. Como corrigir? Como agir de novo? Como não pensar só no português aí do senso comum, só no meu umbigo? É assim que nós vamos passo a passo, dia a dia, nos tornando felizes e, por conseguinte, fazendo as pessoas à nossa volta mais felizes. Ficamos com essas reflexões, recomendo fortemente a leitura tanto desse capítulo do Livro dos Espíritos quanto o texto de Emmanuel, o Evangelho segundo o Espiritismo e, claro, capítulo 20 do Livro dos Espíritos. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio com esses benfeitores tão queridos nos trazendo mais uma instrução.